ver se era possível, né? Uhum. Então tá, a Júlia vai até revisar, ela vai revisar isso daqui. Tu já aproveita e recebe essas 29 propostas e verifica se as demais propostas, quem encaminhou proposta para o Conselho verifica se pode ter ocorrido alguma falha de não ter sido deliberada lá dentro da Câmara Técnica. Então cabe a nós também que encaminhamos propostas, conferir realmente que é o retorno daquilo que foi encaminhado. Mas eu sei disso, Hamilton, porque muito do que se discute lá, a gente conseguiu mudar o ano passado a largura da via local, mas a gente tinha que mudar as outras vias também. Nós temos via que a largura máxima é 28 metros, onde é que tu vai colocar uma via com 28 metros? 2 de calçada, 2 de ciclovia, 8 de pista, 2 de canteiro, 8 de outra pista, mais 2 de uma calçada. Onde é que cabe isso em Nova Trento? Então não daria nunca para a gente aplicar aquilo que está na teoria. Deveria ser feito algo, a não ser na beira-rio. Se fosse fazer uma beira-rio que tem 4 km de extensão, tem uma faixa larga de 50 metros, inclusive em área de preservação para se fazer uma rodovia, caberia uma via dessa daí. Mas em outros demais locais não caberia a ciclovia, né? Então tá. Vencida então essa etapa, pessoal. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma colocação a respeito do que foi debatido hoje? Nós entramos já na parte de assuntos gerais já. Vitor, só reforçando as últimas preocupações que a Júlia trouxe, por regra geral, a gente tem, por princípio, atuado ou deliberado a partir dos exemplos mais restritivos, né? E a preocupação nossa como conselho é a gente estabelecer um conjunto de regras e não pegar assunto por assunto e tentar analisar ou por aventura jogar a audiência pública, porque pode conflitar regras. Num momento a gente aprova uma coisa, se a gente joga para a audiência pública, e em outros momentos a gente pode aprovar outra coisa. Então, a preocupação nossa seria criar ou estabelecer, para quando vêm essas novidades, que são esporádicas, elas fogem do plano diretor, elas fogem das reformas, são da aplicabilidade, né? Na hora são demandas espontâneas, Valmir, tá? São coisas que vão acontecer no decorrer da aplicação, né? das leis lá, e que o executivo se pega às vezes sem regra estabelecida para poder decidir. Provavelmente nós vamos enxergar uma tendência no plano diretor a, digamos assim, a atender também os munícipes, né? Então isso, claro que nós temos que tomar todos os nossos sempre cuidado, que a gente tem sempre essa preocupação, mas todas as questões externas, elas influenciam também, elas estão ligadas diretamente ao nosso plano diretor, e nós temos que ver qual é a tendência. Tem até interpretações diferentes, jurídicas. Vou dar um exemplo, que era aquela história do estudo de impacto de vizinhança. Em conversa com o Fabiano, ele entendia que as instâncias eram obrigatórias, que deveria passar pela prefeitura, pelo conselho e por audiência pública. E no entendimento de outras pessoas, só iria para o conselho se fosse negado na prefeitura. Só iria para a audiência pública se fosse negado no conselho. No conselho, que ela iria buscando as instâncias superiores caso houvesse negativo. Caso houvesse uma aprovação lá na primeira instância do estudo de impacto de vizinhança, se o Celso determinasse o estudo foi feito certo, está ok, aí sim não precisaria mais do conselho. Não precisaria do conselho para deliberar sobre isso. Mas se o Celso dissesse, não, o estudo de impacto de vizinhança, ele está errado porque a rua não tem a largura específica, alguma coisa, para uma igreja. Vou dar um exemplo. Aquela zona não é permitido colocar uma igreja, então não foi aprovado na prefeitura. Chega aqui no nosso conselho. Nós verificamos que no zoneamento não poderia ter igreja, mas que na região mesmo onde está sendo, há possibilidade sim de colocar uma igreja. Porque ela não é densamente ocupada, não existe grande problema, caberia a nós poder tomar essa decisão em segunda instância, que seria o conselho. Mas caso a gente dissesse, não dá mesmo para colocar uma igreja, porque a lei diz que não dá, aí existe sim as audiências públicas. As audiências públicas, elas são soberanas, inclusive até o próprio plano diretor. Desde que não fosse... Desde que não afetem leis estaduais, e que não federais. Fosse audiências públicas
situadas, localizadas. Elas têm que ser audiências públicas Ampla, municipais. Ampla, divulgação. Porque numa situação dessa tem que... Não sei se tu todo lembra, o ano município tem que tomar pé passado das nós pessoas. fizemos 2 audiências públicas para deliberar sobre assuntos que haviam sido negados lá no Celso. Um era uma obrigatoriedade, que era um loteamento no Santo Antoninho. Santo Antoninho? Não. Santo Antoninho. Um loteamento de 10 casas que foi feito ali e que lá dizia que tinha que ser deliberado pelo conselho os novos loteamentos. Loteamentos não, condomínios. Desculpa. Os condomínios horizontais devem ser aprovados pelo conselho. Foi passado para nós fizemos uma audiência pública no local, na comunidade, mas com ampla divulgação, pelos mesmos meios que a gente divulga nas reuniões, e fizemos uma da Mitra sobre a instalação de uma igreja no bairro 30 Réis. Não, 30 Réis. 30 Réis, lá dentro do 30 Réis. Que também, no plano diretor, especificava que deveria passar pela plenária do Conselho a aprovação de termos religiosos, dessas coisas. Tá, mas isso daí, se o plano diretor, uma lei municipal diz que não, a audiência pública pode autorizar? Poderia, mas sim. Isso muda a lei ou autoriza o caso específico? Desde que não se estivesse influenciando negativamente sobre outras leis. Desde que tu não estivesse conflitando com leis federais, leis estaduais, como por exemplo... Mas na lei municipal o conflito não pode, aí vem para cá... Ali diz no plano diretor que as audiências públicas elas têm a parte... Mas aí muda a lei ou aprova o caso específico? Só aprova o caso específico. O caso específico, exatamente. Mas não abre precedente para os outros? Para outros? Não entendi. Para outro caso igual? Não. É uma coisa muito estranha, né? A lei proíbe, a audiência autoriza... E pode não autorizar, pessoal, pode não autorizar no outro estado. Dentro da lei, se tem 2 informações que ou não tem deliberação sobre aquele assunto, aí automaticamente recebe uma negativa da prefeitura, e a prefeitura, se o proprietário ou o empreendedor se sentir prejudicado, ele pode, através da prefeitura ou através do conselho, quer dizer, prefeitura, conselho, mandar deliberação para o conselho. E o conselho tem poder de deliberação sobre isso. Se não infringir nenhuma lei... Não tem que passar nem na Câmara de Vereadores, isso? Não. Você não está criando... Vocês estão me assustando. Não está criando a lei, está criando um passivo em muitos casos. Depende do que pode criar um problema para a comunidade. Eu acho, Olivan, que juridicamente deve abrir precedente. Será que é assim simples? Deve haver um precedente para que a gente modificasse o plano diretor para incluir aquilo como válido. Se foi aprovado para na alteração do plano diretor, pessoal. Agora, se tu pega uma coisa que o cara se sente prejudicado, vai trazer numa audiência pública para, se está proibido por lei, não, como vai ser? Não sei se é assim, né? Na alteração do plano diretor, agora, como nós estamos trabalhando aqui, eu concordo. Vamos levantar um problema que existiu. Mas, e aí o conselho não se sente, sim. Mas correto, mas aí a pessoa vai estar se auto colocando em um julgamento. Porque se ela está recorrendo a é só o legislativo. Mas vamos voltar, Orival. Mas o povo é soberano, se a maioria quiser audiência... Calma aí. Vamos voltar naquele assunto. Mas essa soberania, ela vai até um limite. Não é essa soberania, não é assim. Orival, vamos voltar naquele tema, naquele exemplo que eu usei de 2 zoneamentos diferentes. Que hoje não existe regra sobre isso. Chega essa proposta aqui dentro do Conselho e nós debatemos e achamos que nós não temos capacidade para definir qual o parâmetro aplicar. Encaminharemos isso para uma audiência pública para que a população se manifeste sobre, mesmo não constando em lei. Especificamente sobre aquele caso. Especificamente sobre a audiência pública para tratar da implantação. Demais pessoas da comunidade. Isso, nós temos que envolver as pessoas, porque eu quero principalmente no local onde está sendo implantado. Mas deixa eu tentar explicar o que eu... Assim, nós falamos aqui de uma igreja. Uhum. Aí eu moro no bairro, a igreja vai se instalar do lado e os caras todo dia berram e coisa lá, tá com um monte de gente, um monte de barulho. Aí o plano diretor autorizou. Aí começa a pressão porque deixaram a igreja lá. Aí quer uma outra igreja do outro lado do mesmo lugar colocar. Aí aquela não vão proibir porque tem reclamação que a outra que já foi instalada está fazendo barulho. É uma coisa muito complicada. Não. No caso da igreja, ela poderia ser instalada lá.
Só que, obrigatoriamente, tem que passar por audiência pública, porque se a população não quiser que se instale, não pode se instalar. Deixa eu corrigir o que eu falei então, Orivan. Eu falei que a gente aprovou a igreja, mas na verdade nós não aprovamos a igreja. Nós aprovamos o estudo de impacto de vizinhança. Desculpa. Exatamente. Não foi o conselho que aprovou a igreja. Foi encaminhado só o estudo de impacto de vizinhança para que nós aprovássemos ou reprovássemos aquele estudo. Exatamente. Se vai ser uma negativa. Ela vai seguir regras da lei, sim, tá certo. A igreja vai seguir regras de zoneamento. Mas, como está específico que o estudo de impacto de vizinhança é a atribuição do conselho, foi o que veio para nós. Eu só acho que tem que cuidar, porque não, tá certo. Não vou dizer cidade. Num país que a população participa tanto de reuniões desse caráter, tem que cuidar o que nós vamos fazer. Tá certo. Porque nós estamos podendo mexer na vida de um monte de gente sem desconhecimento das pessoas. Eu posso estar alimentando algo que não é verdade. Sim, mas o plano diretor é participativo e é feito para a população e deve ser feito pela população. Apesar das leis que existem, quem tem que se mexer para melhorar nosso município é a gente. E nós não podemos perder essa autonomia. Entende? É só através do plano diretor que a gente vai conseguir. Então, pode ser que a gente erre em alguns aspectos. Sim. Só que pelo menos a gente está fazendo alguma coisa, né? Sim. Só a respeito da audiência pública, ela sim abre prerrogativa para mudança de lei, tanto municipal, no âmbito municipal, estadual e federal. É como se fossem os acordões de justiça que modificam, alteram algumas leis, alguns entendimentos de ministros podem alterar outros julgamentos fora da área deles. Influenciam todo o território nacional. Uma audiência pública também. Ela pode servir para modificar uma lei municipal, estadual e federal, que o povo, soberanamente, quer que se modifique perante essa audiência pública. Se concordarem em modificar, então essa lei que proibia alguma coisa, entre aspas, e a população, a maioria, entende que se pode se fazer, então se abre prerrogativa para a mudança da lei. Então, seria uma prerrogativa, uma audiência pública aqui para nós, mudança então, quer dizer que nas leis do plano diretor. Se o município negar alguma coisa, a audiência pública pode autorizar? É isso? Não, a segunda instância seria o conselho. A terceira instância seria a soberania. Seria nós decidirmos. Mas com a negativa lá? Mas como eu falei, o Eduardo até comentou aqui, mas se existe uma lei federal ou estadual ou municipal, não se pode passar por cima disso. O exemplo é a largura, distanciamento dos rios. Mesmo que o município quisesse 1 metro de distância, a gente não conseguiria, porque a lei federal nos especifica em tal. Então, mesmo que a população em audiência pública levante o braço para votar, nós queremos 1 metro de área de preservação permanente, ela não é válida, não vai ser aprovada. Não se burla a lei. Porque quando chegar na Câmara de Vereadores, a assessoria jurídica da Câmara verifica a constitucionalidade daquilo que está sendo proposto antes de virar uma lei. Mas, Vitor, eu vou dizer uma coisa para ti. A audiência pública ela é mais âmbito municipal. Nível federal e estadual se fazem plebiscitos, se fazem outros tipos de consultas populares. Se for por soberania, vai se modificar alguma coisa. Agora, o municipal, sim, ela abre prerrogativa, uma audiência pública no município, para mudar alguma lei, algum código dentro do município. É isso que a gente está fazendo aqui, a gente está mudando a lei 262 de 2009. Audiência e tal, faz. Por exemplo, se está escrito... A Câmara tem que votar. Não, exatamente. Aí vai se abrir prerrogativa para mudança. Como muda a lei sem a Câmara? Não estamos falando que vai mudar a lei. Você vai abrir uma prerrogativa para mudar a lei, porque ali vai estar que a lei está proibindo, mas aí numa audiência pública... mais de 50%, 60% da população entende que tem que ser modificado, tem que se fazer uma igreja. Pode-se abrir igreja sem ter autorização do poder. Aí vai se fazer uma proposta de lei, algum vereador ou executivo, mediante essa audiência, que vai vir para a Câmara para ser aprovado ou não, para modificar aquela lei. Mas ela abre prerrogativa para mudança de lei, sim. Mas aí já não é mais caso específico. São casos específicos, mas que abrem prerrogativa. As audiências, elas são ferramentas do Legislativo também, né, Coiato? Vocês têm o poder de convocar audiências públicas quando o assunto polemiza e que não se chega a um entendimento equilibrado daquele assunto, se convoca-se uma audiência pública. A gente está mudando uma lei municipal que ela está especificada dentro da criação dela que o caminho de alteração é passar pelo Conselho. E para que a gente possa chancelar isso aqui, nós temos que apresentar nossas propostas numa audiência pública. O Executivo recebe, depois da audiência pública, manda para o Legislativo. O Legislativo, se concordar na íntegra, está aprovado. Se modificar, vocês têm que apresentar isso de novo numa audiência pública, que modificamos o que o Conselho determinou, para depois passar a valer em lei. Só queria colocar mais uma coisa, que falou ali, tem 29 propostas, e que em 2
reuniões, eu acredito assim, que a gente tem que ter um pouco de cautela, porque se tem coisas um pouco polêmicas, tem que ir com calma, porque não é só simplesmente deu e depois, e a consequência da decisão, entendeu? Não, é isso que eu acho que temos que ter sim. um pouco de tranquilidade. Eu acredito que, se for propostas que não interferem muito na vida das pessoas, é uma coisa. Agora, aonde que a gente vai mexer? Tem que respeitar uma série de coisas. Eu imaginei 2 sessões. Então, esse tal do Sim Catarina ali, qual é a função mesmo deles? O que eles vão assessorar? No exato momento, eles receberam as propostas, estão estudando as nossas propostas, para que possam vir nas nossas reuniões opinar exatamente no momento que a gente tiver deliberando. Mas a questão jurídica, o que eles vão fazer? Eles fazem todo esse levantamento técnico, jurídico, eles fazem todo um arcabouço de informações naquilo que eles podem contribuir. Da mesma forma que o Gran F-Polis fazia com nós, e que muitas vezes nos atrapalhou, e a gente tem que ter cautela nisso, porque muitas vezes mandava para lá, ficava 6 meses lá, eles analisando, eles chegavam e mandavam tudo modificado, como não tinha sido deliberado. E é isso que eu quero evitar agora diferente do trâmite passado, Orivan, onde algumas das nossas propostas vieram diferentes, nós estamos corrigindo elas de novo. O Sim Catarina, ele vem acredito, para nos orientar como seriam as formas certas jurídicas ou técnicas para uma determinação. Vou dar um exemplo. A gente determinou que a calçada reduzisse para 1,50 m. O doutor Newton, que ele disse, contestou. Mas, tecnicamente, é viável ou não é viável? Porque hoje se faz fiação por baixo, se faz poste por baixo do chão. Então, o que o doutor Newton falou do poste de 30 centímetros, eu posso ter nas ruas só poste de iluminação e toda a energia passando subterrânea. Aí pode-se ter o vão livre de 1,20 m para o cadeirante nessa situação. Apesar da Celeste ter mudado isso aí, né? Agora o poste do outro lado da rua tem que ser via aérea, né? Mas pode mais subterrâneo. Então a ligação das casas. É isso que o Sim vai nos orientar em cima das propostas que nós estamos fazendo novamente, né? João, você quer falar sobre o Sim? Exatamente. Sim. Eu não queria acelerar o processo, mas o que eu quis dizer é que se a gente começar a ler e debater, a gente vai ficar até o final do ano aqui, porque vai surgir as divergências. O que eu estava tentando fazer, quando eu propus que a gente recebesse isso em casa, era que a gente adiantasse. Eu li dessas propostas 29, 25 eu concordo como elas estão, mas 5 eu quero opinar, e no dia das apresentações nós vamos tentar opinar elas aqui. Como eu falei, nós estamos aprovando o que a Câmara Técnica dentro do Conselho determinou, não que a gente tem que fechar os olhos para tudo que a Câmara Técnica, e por isso que existe a plenária, para a gente dar coletividade à decisão deles. Nós vamos dar uma coletividade aqui agora por todo o Conselho, no que 5 membros da Câmara decidiram. Mas a audiência pública vai ter o debate também. E se eu sou conselheiro e não me manifestei aqui, eu posso manifestar na audiência pública, sim. Se eu preciso do clamor popular para mudar minha opinião, muitas vezes aqui eu não tenho, a maioria das pessoas não concorda comigo. Mas lá dentro da audiência pública, eu sei que a maioria da população concorda comigo, eu posso fazer o levante da informação lá também. Sim. Então não nos impede de se manifestar nem aqui na plenária, na aprovação do relatório, e nem na audiência pública, caso a gente tenha opinião diferente da maioria que esteja aqui hoje. Só para esclarecer para o Orivan, o Sim Catarina, na verdade, ele presta serviço. Né? Então, se a gente precisar de um apoio técnico aqui, beleza, eles fazem um apoio técnico, a gente paga para eles dão um apoio técnico. Mas eles vão ser mais utilizados para nós agora nessa parte de audiências públicas. Eles vão montar a audiência pública, eles vão auxiliar e dar o suporte para que se realize as audiências públicas. Essa vai ser uma das principais funções deles. E nas alterações técnicas, se houver uma demanda, o Celso vai acionar eles para que os técnicos da empresa opinem e emitam relatórios referentes a essas modificações. Esse é o papel principal do Sim Catarina. Mas eu acho que o mais importante é a questão jurídica. Essa é a mais importante, que tem que estar, porque tem que olhar outras leis que as propostas podem estar
mexendo. Acho que ali é bem importante para nós. Sem dúvida. Esse apoio que eles estão dando aí do Sim Catarina, eu não conheço. Eu acho que vai ser fundamental, tá? Porque eles trabalham com diversos municípios nessa situação e vai ser importantíssimo. Assim, ó, Coiato, o Sim Catarina, a listagem do que o prefeito solicitou a eles de serviços, o orçamento de serviços que eles prestam, eles também tem um apoio jurídico também ali, né? Sim. Só que como a gente pode ir cortando essa lista, lá, se dá uma lista de 200 mil reais, a gente pode chegar num orçamento de 20, porque a gente pode ter esse serviço dentro da própria prefeitura, o jurídico dentro da própria prefeitura para analisar as propostas e dar os pareceres jurídicos referente a isso. Então a gente não precisa pagar a empresa, né? O orçamento. Isso. Tem vários blocos e a prefeitura não é obrigatório a utilizar aqueles blocos. Aqui não, só mas na faz verdade a parte assim, técnica mesmo. Essa é uma questão financeira. Não interessa para o plano diretor quanto custa. Não interessa para nós. Não interessa, é questão financeira. Não Interessa para nós se tem assessoria ou não. É isso que eu quero falar. Tem. Sim, se precisar, será acionado. Eles vão estar na próxima reunião, já do dia 28. Eles não informaram que não poderiam estar nessa, mas que dia 28 eles já estariam. Mas é importantíssimo. Fala, Valmir. Conhecendo o jurídico do executivo, eu não conto com o jurídico do executivo. Nós vamos ter que buscar apoio técnico, mas não jurídico do Sim Catarina. Eles podem até contribuir nesse sentido. Agora, o fórum jurídico é Câmara de Vereadores, por isso que passa aqui. A responsabilidade nossa é até técnica e política. Então, a jurídica é Câmara de Vereadores, senão não fazia sentido passar por aqui. Nós elaboramos toda a peça, com toda a análise, contribuição e experiência que eles têm, mas a função jurídica é da Câmara de Vereadores. E aí e vou chamar a atenção dos vereadores para que não cometam o erro que cometeram outra vez, de ficar criando picuinhas políticas e esquecer das jurídicas, que mexeram nas políticas e não fizeram, de fato, as contribuições jurídicas aqui na Câmara de Vereadores, e por isso nós temos um monte de problemas hoje, né, em função de diversas questões do plano diretor. Então, assim, cada um com a sua atribuição. A sociedade não tem em audiência pública, não tem nenhuma responsabilidade técnica, nem jurídica. Ela tem política. Eu quero isso e vocês se virem. Se tem um não bem grande, vocês vão apresentar um não bem grande. Se tem uma dúvida, vai prevalecer o quê? Vai prevalecer a vontade política. Valmir, deixa eu fazer uma correção. A assessoria jurídica tem nas duas esferas, tanto executiva quanto aqui no legislativo. Eu só quero fazer uma correção. O legislativo ela não tem essa... Para com o conselho, para com a sociedade, eles têm essa responsabilidade jurídica. Mas na nossa lei diz que o poder executivo deve assessorar o conselho e suas demandas, suas necessidades. Por isso que a gente queria criar o fundo do conselho, para que a gente não dependesse do advogado da prefeitura. Mas é melhor se nós tivermos a assessoria jurídica e poder tocar para frente as propostas que já estão dentro da lei. A gente vai fazer uma coisa por nada, depois o vereador tem que mudar tudo isso daí, dizer que não. Tá, e aí nós estamos perdendo tempo. Aí eu te faço uma afirmação. O plano diretor não andou devidamente como deveria ter andado, porque nós ainda estamos esperando a assessoria jurídica da prefeitura. Bom, mas aqui eles estão falando que o Sim Catarina pode dar essa ajuda. Eles se comprometeram mais a prefeitura. Com nós. Eu acredito nisso. Eles se comprometeram que tem uma equipe... Não tendo falado. Vai ter dois, a jurídica aqui e a jurídica lá. Não vão se entender e nós vamos continuar não tendo apoio jurídico. Eu conheço. Aí é uma previsão tua ali. É que eu conheço a historinha. Pessoal, mas vamos, Vitor, tá o exemplo da última reforma que a gente fez. Dá o exemplo da última reforma que a gente fez. A gente fez todo... Agora é 2019, tá todo mundo mais tranquilo. Sim. Fizemos todo o trâmite aqui, teve todo o assessoramento. Quando bateu lá, emperrou lá e até hoje nós estamos com pendências ainda. A associação da Grafpolis também tem assessoria jurídica para os municípios. Poderia ser um órgão de apoio de dentro do Conselho. A gente passou por dificuldades com eles, mas ainda são uma ferramenta do nosso Conselho buscar ajuda jurídica junto à Grafpolis também. Tá, Vitor, só para finalizar, eu queria só colocar, concordo com tudo que foi colocado aqui, é o seguinte, eu acho que o Conselho tem que se assessorar
pego assim, Catarina, se a prefeitura, assessoria da prefeitura, tudo. Eu tenho minha opinião pessoal que eu vou dar aqui agora. Como vereador, e quando entrar o projeto de lei para essas mudanças que está tendo no plano diretor, eu, sinceramente, eu tenho um grande respeito pela decisão do Conselho. Sempre tive essa posição, tá bom, e assim é que vai continuar. Que bom, Coiato, porque aqui é que está acontecendo a gente tem se esforçado, e não é nós, vereadores, 9 vereadores aqui, que depois vamos tentar modificar, porque foi eu respeito a decisão do Conselho. Nós temos se esforçado e já fiz isso no primeiro momento de todos os planos diretores, quando eu era vereador, nessa posição. Então, todas essas reuniões, todo o esforço que vocês estão fazendo tudo aqui, eu acho, se tiver uma decisão dos 9 vereadores, de repente aparece um, e aí nós temos que fazer uma nova audiência pública, tudo bem, num caso ou outro. Mas no momento, para mim, o projeto de lei desde que está entrada na casa e foi discutido e decidido pelo Conselho, eu tenho o maior respeito e eu acompanho. Eu acho que é isso. Porque todo mundo que está ali fora são convidados, teria que vir aqui participar e discutir nesse momento que estamos elaborando a proposta. Então, por isso que eu acompanho muito. Mas é melhor para vocês aprovar algo que juridicamente é compatível, né? Não, sem dúvida. Por isso que eu estou dizendo, por isso que o Conselho tem que procurar todo o assessoramento possível para entrar a proposta tudo correto. Eu agradeço o que você está falando, Coiato. A gente tenta ser o mais transparente possível, a gente tenta ser o mais popular possível. Qualquer pessoa que está aqui hoje pode se manifestar. Não é uma reunião fechada, é uma reunião aberta. É uma audiência pública a cada reunião. As reuniões do Conselho. E a gente fica feliz de que tu tem confiança em nós, do mesmo jeito que a gente tem confiança dentro do Legislativo, quando a coisa chega aqui, que vá tramitar da melhor maneira possível. Mas então tá, pessoal, vencido todos os compromissos de hoje, pode usar o microfone, fazer favor. Se apresenta para nós, que a maioria das pessoas não te conhece aqui, né? Ligou? Deu. Alô? Não sou candidato a nada. Gente, meu nome é Eduardo, sou de Brusque, eu sou engenheiro civil da Trestat Incorporações e da Imobiliária Amo. A gente tem a empresa lá já há 35 anos. E surgiu a oportunidade de a gente fazer um empreendimento, um condomínio, um loteamento aqui em Nova Trento. E a gente já vem trabalhando na área com levantamento topográfico, georreferenciado e tudo mais, já desde o final do ano passado. E o que acontece? Nós fizemos a consulta prévia na prefeitura. Nós recebemos a consulta prévia, onde a consulta prévia ela mencionava que o terreno ele faz parte de 2 zoneamentos diferentes, que é o ZUC e o AEAT. O que acontece? Eu conversei com o seu Celso Fujihara e não existe um município, um georreferenciamento do município. Então a gente não tem delimitado realmente aonde que cada zoneamento ele começa e aonde que cada zoneamento ele termina. E os índices urbanísticos de cada zoneamento eles são muito diferentes, né? Então, por exemplo, para o AEAT, eu teria que ter lotes de 500 metros quadrados, mas em contrapartida, a taxa de permeabilidade, por exemplo, ela é de 70%. Então, eu vou ter que fazer um lote de 500 metros quadrados, mas eu só vou poder usar 150. Eu vejo que isso é desculpa, né? Eu não quero ofender ninguém, para mim é um contrassenso, né? Em contrapartida, o ZUC, que é a zona urbana aqui da Central, ela fala em lotes em 300 metros no mínimo, né? Sendo que essa taxa de permeabilidade ela é de 15%. Que isso a gente vê que é uma prática comum de todo o município. Brusque é assim, a gente tem algumas áreas que nós estamos vendo em São João, em Florianópolis, em Balneário Camboriú, que a gente já está trabalhando e que é tudo nessa taxa de 15%. Então, um lote de 300 metros, tu deixaria 45 metros só de área de permeabilidade. Então, uma coisa normal, qualquer jardim vai ter essa permeabilidade. E desculpa estar vindo fora do horário, não sei se vocês têm o trâmite da mesa. Não, nós não temos horário para terminar hoje. Eu até queria pedir a permissão, se eu pudesse depois entregar a solicitação para a mesa, de que maneira eu procedi, né? Eu fiz a consulta prévia, aí ela veio essa questão do zoneamento, então eu solicitei ao seu Celso que a gente adotasse a ZUC. Porque eu argumentei com ele, eu falei, seu Celso, o senhor imagina o seguinte, eu vou fazer o projeto, eu vou apresentar o projeto do loteamento aberto ou condomínio fechado, a gente ainda não definiu que tipo de obra a gente vai fazer ali, mas eu vou apresentar o projeto e como é que vai ficar para o planejamento urbanístico aprovar esse empreendimento, ele licenciar ele para a gente. Onde é que eu vou conseguir chegar com os lotes de 300 metros? Ah, não, então tá, a partir dessa linha agora é obrigatório ser lote de 500 metros. Então, a gente não consegue definir isso, né? E eu penso isso lá na frente, no momento da aprovação das construções.
Bom, o arquiteto vai fazer o projeto, como é que ele vai saber se o lote é de 500, se o lote é de 300, se ele faz parte do ZUC, se ele faz parte do EAT? A gente não consegue definir. Óbvio, se o município tivesse um georreferenciamento, era outra história, a gente conseguia ter um norte. Mas hoje a gente não tem um ponto materializado que diga, não, é aqui. Né? Eu propus, pela nossa experiência dos 35 anos, empresa familiar, começou com meus pais e tudo mais, a gente adotar a ZUC em função de a gente poder ter esses lotes de no mínimo 300 metros quadrados e a gente ter um zoneamento só. A gente tem um parâmetro único. Então a gente vai ter a permeabilidade de 15%, a gente vai ter a taxa de ocupação de 80%. Então vai ser uma coisa mais comum, comum para o município, e eu vejo que isso vai contribuir. A ZUC, ela fala inclusive em lotes de 12 metros de frente. Né? Aí eu até propus isso para o seu Celso, e o que é a minha proposta? Eu não faria lotes de 12 metros de frente, eu faria lote de 15 metros de frente. Então, vou adotar a ZUC, mas em contrapartida eu não vou fazer lote de 15. Né? O plano diretor hoje ele fala em ruas de 11 metros, eu faria ruas de 12 justamente porque foi o que seu Victor, né, falou. O que acontece? O plano diretor hoje ele fala em calçadas de 1,5 metro. A minha intenção, como a gente já faz nos nossos empreendimentos, é no mínimo 2 metros, justamente para a gente ter o podotátil, para ter a questão do cadeirante, a questão do deficiente visual. Eu fiz a consulta no SAMAI. O SAMAI ele não exige rede de esgoto, até porque o município hoje ele não tem o tratamento. Em Brusque também a gente sofre com isso. Só que o que eu propus? Eu instalaria a rede, não teria o tratamento. Eu teria já a rede, por quê? Porque o dia que Nova Trento ele tiver essa rede de tratamento, a estação de tratamento, o nosso empreendimento ele já vai estar contemplado com a rede, ou seja, é só fazer a ligação e deu. O município não vai ter que se onerar dessa forma lá na frente. Né? Então, peço desculpa novamente que eu invadi aqui, né? Ninguém me conhece, mas eu realmente queria deixar essa solicitação com a mesa, porque a gente está com o processo todo andando e agora parou porque eu estou com o projeto, vai de que forma, vai, não vai, e se eu tiver que adotar, por exemplo, até como o senhor comentou, a parte mais restritiva, realmente aí é inviável, daí para mim não compensa financeiramente, vamos ser bem honestos, né? A gente é empreendedor, a gente vive disso, né? E eu até acho que para o município também não vai ser viável para o município ter um loteamento cheio de lote de 500 metros quadrados, onde o cara consegue usar sempre 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Isso eu acho que não é viável para o município. Né? E, então eu vejo assim, deixo com a mesa, não sei a questão do conselho, se o conselho pode deliberar sobre isso, não sei como é que funciona. Não estou querendo alterar o plano diretor, né? Eu vejo que isso não vai alterar o plano diretor, eu não vou estar infringindo nenhuma lei, né? Alguma coisa que demande talvez uma discussão entre os vereadores. Mas eu vejo que é uma situação, na minha opinião, por favor, né, é uma situação simples porque a gente está nesse impasse. Então vamos adotar a ZUC porque realmente vai contribuir para o crescimento ordenado do município, na minha opinião. Né, a gente vai ter toda uma infraestrutura que vai ser obedecida, calçada pavimentada, as ruas vão ser pavimentadas, toda a rede elétrica, drenagem, esgoto, abastecimento de água, tudo vai ser entregue. Inclusive no próprio empreendimento, pela diferença de altura, eu ainda vou ter que fazer uma instalação de uma casa de bomba, mas isso tudo certo. Já conversei com o Samai, isso já está inclusive na minha consulta prévia. Eu estou a favor de tudo, eu quero realmente fazer uma coisa que seja um modelo para o município. Só que em contrapartida eu precisava dessa união da gente para poder realmente, vamos adotar, na minha opinião, a ZUC, que vai ser viável para o empreendimento e para o município. Né? Não sei o que o pessoal pensa. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta. Na tua consulta, o Celso se manifestou que o loteamento, o condomínio, deveria atender os dois parâmetros? Isso, aqui deixa eu só pegar aqui para não falar, o zoneamento, aqui na consulta prévia, ele está para loteamento, a consulta foi agora, eu na verdade atualizei ela, né, eu já tinha feito ano passado, ela foi do dia 21 de janeiro. Então, o zoneamento, ele botou terreno atingido pelas zonas, no plural, ZUC e EAT. Que só colocou isso, ele não disse qual parâmetro que ele iria adotar. Inclusive nos índices urbanísticos ele colocou as tabelinhas ali, ele colocou os índices dos dois. Dos dois, tá. E, eu tô perdido. Tá, não, eu entendo, porque como eu falei ali no início, pessoal, e esse exemplo eu já sabia, porque foi o que a gente veio conversar com a Júlia aquele dia, de que enquanto a gente não tem o levantamento cartográfico georreferenciado, a gente não tem precisão para dizer isso. E daí sim abre precedente jurídico para te contestar 1 metro de distância entre o que o Celso determinar. Até o lote 10 é 300 metros, do 10 ao 50 é 500 metros. E tu contesta ele porque a linha é muito grotesca, vamos dizer assim. A gente, todo o empreendimento que a gente faz, todo o levantamento, tudo já a gente vai receber sim essa solicitação. A gente aqui no começo, não sei se tu já tinha chego ainda,
esse não é o caminho certo. O certo é, quando há dúvida dentro do executivo, que eles nos remetam, não o empreendedor ter que buscar o conselho. Se o executivo ficar em dúvida, não sei o que fazer, vamos remeter ao conselho. Daí sim, oficialmente, o Celso encaminharia para nós o teu caso específico, mas o Eduardo, como secretário, vai receber já sim hoje. Eu vou entrar em contato lá com o Celso para pedir para ele que atenda essa nossa necessidade de a gente receber oficialmente do executivo algo para ser deliberado e não ficar recebendo esporadicamente qualquer pessoa que queira colocar aqui dentro algo. Vamos fazer isso daí. Para a gente poder, no mínimo, regrar o trâmite legal disso daí. Então, o Eduardo, como secretário, recebe para ti hoje, não sei se tu dissesse 2 vias. O Vitor, só uma pergunta. O que o Celso te disse em relação a isso daí? Porque ele escreveu ali, tá, mas qual era o procedimento, o próximo? Então, eu conversei com o seu Celso, quando eu fiz a solicitação para ele, e realmente o que ele comentou comigo? Ele disse, olha, Eduardo, eu não posso nem dizer para ti que sim, nem que não. Ele disse, na minha opinião, eu aceitaria o ZUC sem problema. Mas ele aceitaria o ZUC, ele falou. Só que o que ele quis dizer com isso, nem que sim, nem que não? Ele disse, ó, na minha opinião, eu acho que tu querer fazer o empreendimento pelo ZUC, pelos índices urbanísticos da ZUC, ele é totalmente mais viável e vai ser bem planejado, vai funcionar muito bem para o município. Até porque não é um empreendimento grande. Só que o que ele falou para mim? Ele disse, Eduardo, eu sozinho, eu não posso simplesmente chegar, dar um canetaço e dizer, não, é o ZUC, porque depois vai cair sobre ele. Eu entendo, a gente sabe como é que funciona. Então ele disse, eu sou obrigado a te dar a negativa, porque tem que ir para o conselho. Se o conselho realmente deliberar e achar que está tudo ok para ser adotado o ZUC, porque tu não estás mudando uma lei, tu não está fazendo uma lei nova, tu não está simplesmente, a ZUC fala que são 300 metros quadrados, mas eu quero fazer 150. Então não é isso. Eu só estou querendo que essa questão da definição do zonamento. Então eu sugerir a ZUC, obviamente, porque ele vai ser mais favorável. E até, vamos ser bem honestos, não é um comentário para ofender ninguém, mas até a questão de imposto para o município vai ser muito mais viável, né? A questão de ISS, que vão ser mais lotes, a questão de TBI, que vai gerar muito mais imposto de TBI da transmissão de lotes, questão de alvará de construção, habites de construção, quer dizer, os IPTUs. Então a gente vê que isso vai ser muito mais viável para o município como um todo. Lógico que eu vou ganhar como empreendedor, isso é lógico, mas eu vejo que o município também vai ganhar. Vão ser novas áreas que para os profissionais aqui do município poder também trabalhar, na região central, quer dizer, vai ficar uma coisa bem planejada, né? E o Celso realmente me colocou isso, ele disse que por ele faria pelo ZUC, só que ele sozinho não pode dar o canetaço, porque então, mas o Celso disse que nem que sim, nem que não, mas deu a resposta, ele só tinha que manda para cá. É isso aí. Claro. Eu vou dar o caminho é esse. Ô, Olivan, tem uma proposta aqui dentro dessas 29, que lá no Vírgula, onde tem o loteamento do Tamanini, sabe o loteamento do Tamanini? Vocês conhecem ali? Ele é uma rua comprida que vai até lá no final. No zoneamento do Vírgula, metade do loteamento está dentro do zoneamento do Vírgula, a outra metade é área rural. Nós estamos ampliando a zona do Vírgula para atender aquele pequeno pedaço, porque a gente entende que sejam as vias de fato mais rápidas. Mas se na época estivesse sendo implantado hoje e o Celso negasse, aí eu acho que o Conselho teria poder para deliberar. Mas existe até algumas legislações que, quando tu mexe também nesse sentido de área rural e urbana, tu adota a lei urbana na parte rural, porque entrou nos dois, né? Tu adota a regra do urbano. Mas é melhor ampliar, que aí fica tudo resolvido, sem dúvida. Mas nesse caso aí, o Celso tem que pegar e fazer o caminho que ele sabe qual é o caminho, que é mandar para cá. Exatamente. E aqui vai tramitar. Exatamente, é isso que a gente vai. Porque até eu ia perguntar no início, o município, ele dessas 29 propostas, tem alguma dele? Algumas que é do município? Celso, Júlia, tem alguma proposta? Não, do município, oficialmente, não o Celso. Não do Celso, tem alguma proposta que o executivo nos encaminhou? Então, e está aberto para que ele possa mandar? Tem alguma proposta? Ele falou que tem alguma proposta que ele vai mandar? Que o município vai fazer? Nós, como Câmara Técnica, não recebemos nada. Oficialmente não. Encaminhada. Porque tu lembra como é que era o trâmite, né, Olivan? Deveria ser encaminhada por um conselheiro para dentro da Câmara Técnica. Então, o conselheiro deveria receber a proposta ou de município, ou de entidades, ou de quem fosse. Só assim, porque o que eu entendo, se a comunidade tem 29 propostas, mais 6, 7 que foram rejeitadas, mais de 30 propostas, eu acredito que o município que trabalha com isso todo dia, que analisa, deve ter muitas mais propostas para aqui, de problemas que tem que ter, né? Principalmente o Celso, que é um engenheiro responsável. Naquela conversa que a gente teve aqui, que a gente espremeu ele até falou que tinha vários problemas, mas não se manifestou quais eram os problemas. E talvez fosse o momento... Mas como nós vamos corrigir os problemas se não vem as propostas aqui não é o âmbito que faz isso? E ele é a pessoa que mais vê problemas do plano diretor lá.
Mas... tanto que foi o que ele comentou aqui desse, né? Vitor, eu conheço um pouco dessa realidade, né, e há a grande preocupação, né, você como empreendedor exercita essa condição nossa aqui como conselheiros, como cidadãos que olham o município como todo numa situação focalizada. O município ele tem várias situações de restrição diferenciada, né? Essa é só uma delas. Um empreendimento que avança, se a gente abre precedentes, passa a ser, de repente, uma alternativa dentro do município de outros empreendedores de ir buscando essa... Mas é que na verdade ele não avança. Só um instantinho, que é diferente daquela outra situação que avança para o rural. Avança para o rural dentro de uma condição que não implica em topografia. Qual foi o grande problema ali dessa situação que eu avaliei? As restrições, não por acaso, estão dadas àquela área. Não por acaso. Que tem toda uma justificativa de topografia e tal, que é plausível. É só analisar em loco que vai observar. Então, se a gente abrir precedente, pode virar regra. Não, mas o que, na verdade, aí o senhor me perdoa por discordar do senhor, mas o que eu vejo aqui que é a diferença é porque, na verdade, eu não estou solicitando uma alteração em parâmetros do que o plano diretor instituiu. O que eu estou solicitando é para que o senhor entende que, de qualquer forma, se for adotado a ZUC, que foi o que eu estou solicitando, ou se for adotado, não, então a gente vai adotar o mais restritivo e vai ser aquela a EAT. De qualquer forma, a gente vai estar adotando um único zoneamento para o empreendimento como um todo. Então eu vejo que isso não abre precedente, porque como é que, por exemplo, eu vou fazer um licenciamento desse? Eduardo, mas eu entendi que ele está solicitando enquadramento em uma ou na outra zona, não é para mudar as regras das zonas. Não, exatamente. Desculpa se eu não me fiz entender. O que eu queria, assim, o que eu estou solicitando? E você de forma bem clara, eu estou solicitando para que o nosso empreendimento ele seja enquadrado inteiramente dentro da ZUC, ponto. Por quê? E aí, segundo ele, há a viabilidade financeira para executar. O terreno é o terreno do seu Tarcísio Batista, aqui no centro, no morro ali. Né? Vamos usar o exemplo prático, que o ideal é que se a gente tivesse imagem e tal, facilitar para todo um processo. Nós temos lá quanto por cento do empreendimento é dentro da zona... Não tem como definir, porque a imagem que os... aparentemente, porque a imagem... Não, sabe o que aconteceu, na verdade? Eu vou até já adiantar para a gente cortar um pouco a conversa. Quando a gente até aprovou lá, tu falasse da EAT, que a gente criou a nova regra, e quando foi para a Câmara, criou duas novas áreas. Na verdade, a gente tinha definido uma área só, criou duas. Houve sim um erro de datilografia ou de encaminhamento na taxa de coeficiente de aproveitamento máximo, mínimos e médio, que daí causou aquilo que está falando, 70% da área, inviabilizando qualquer projeto urbanístico. Mas até o tamanho dos lotes também, mesmo que a gente tivesse regularizado aquilo para atender quem já estava lá dentro e aquelas outros empreendimentos que a gente já sabia que estavam encaminhados. Nessa proposta, nós estamos alterando, dentro da EAT, o índice o coeficiente de aproveitamento máximo, que era de 30% só no máximo de aproveitamento, e vai ter a taxa de permeabilidade de 60%, passa a ter normal. Mas mesmo assim eu entendo que nesse fato ali não existe a característica ambiental, porque o terreno já não tem mais vegetação, ele já foi terraplanado, já está com a via praticamente definida, só não tem a zona qual aplicar. Qual zona aplicar? A zona do Morro da Cruz ou a zona do centro? Ele não possui, aquilo que tu falasse, do Morro da Cruz ser um local de preservação, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão vai estar... E a gente fez muito isso, né? A preocupação era essa. Crítica está sempre atendendo os interesses, às vezes, e que vamos sempre estar avançando em cima da legislação, mas nesse caso, não. Nesse caso,
é uma definição do Conselho sobre aplica-se a zona do centro ou aplica-se a zona do Morro da Cruz. E a minha preocupação é por que não usa do Morro da Cruz? Porque, de verdade, gente, se eu for usar a questão dos lotes de 500 metros quadrados, que eles têm que ser no mínimo 20 por 25, pelo investimento que a gente vai ter da infraestrutura, o tamanho do lote e o valor do mercado do lote no município de Nova Trento, né? Então, como eu já fiz a consulta, o preço no local é de X reais o metro quadrado. Se eu for aplicar em cima dos 500 metros quadrados, não vai vender. Não vende. É a realidade do município. A gente sabe que cada município tem a sua realidade, né? Cada local do município tem a sua realidade. Um lote hoje no centro é um valor, a gente sabe que nos bairros mais afastados vai ser metade do valor, né? Então, vamos adotar do Morro da Cruz. Aí se torna inviável economicamente, não faço, né? Claro, por favor, né? Só estou colocando, né? Porque daí ele se torna inviável. Porque vou ser bem honesto, vão ser poucas quantidades por um valor muito alto que eu não vou ter mercado. E aí eu vou ter que vender pelo valor, digamos, do lote mais com área menor, e aí financeiramente para mim eu acabo tomando prejuízo. Então por isso que eu estou correndo atrás realmente para tentar viabilizar dessa forma. E eu vejo assim, claro, a gente sempre tenta puxar para o nosso lado, mas eu vejo de forma bem honesta que na minha opinião, adotando a ZUC, eu vejo que isso não prejudica em nada o município. Porque é uma coisa local, é um empreendimento pequeno, a gente vai dar toda a infraestrutura que o plano diretor exige, eu não vou fazer nada não, fazer uma coisa popular, um loteamento, como existem loteamentos, desculpem que escapou o termo, de interesse social, que daí é lote de 100 metros quadrados. Aqui é 200, aqui é 200. O interesse social? Aqui é 200. Mas eu digo assim, eu não estou querendo botar um empreendimento no centro do município de interesse social que de repente vai dar um volume de pessoas, um volume de gente entrando e saindo que vai prejudicar o morro, não. É uma coisa extremamente bem planejada, que vai ser para uma quantidade X de pessoas, que é o que permite lá naquele local, mas que ao mesmo tempo ele não vai adensar de uma forma que vai inviabilizar ali o local, que vai prejudicar o Morro da Cruz, né? A gente já planejou todo um acesso ali para a entrada do empreendimento, que a gente quer fazer aquele famoso trevo alemão, que tens aquela parada no meio da pista para te poder entrar, para o tráfego continuar, não ter que parar na fila e ficar parado no morro. Então, quer dizer, a gente está se planejando com tudo isso para realmente vai ser uma obra bem feita. Só que para eu conseguir realmente, economicamente, implantar essa obra, eu ter sucesso e ser bom para o município, eu realmente precisaria que fosse na ZUC. Lógico, a gente sabe que depende de um monte de pessoas, de um monte de fatores, né? Mas como eu disse, eu vejo que adotando a ZUC a gente não vai prejudicar em nada o município, né? A gente não estou mudando o plano, eu só estou querendo, já que são 2 zonamentos, então adote o zonamento do centro, já que o terreno está ali na iminência do centro, ele é praticamente no centro, né? Minha opinião, por favor, né? Eduardo, então assim, o Eduardo teve que sair, a Júlia recebe o teu documento. Maravilha. Tu já podes entrar em contato com o Celso, dizer que tu estivesse na reunião, que tu apresentou isso para nós, mas eu vou procurar ele para que o trâmite seja feito direto do executivo para nós, inclusive com o parecer dele mais detalhado do que a consulta de viabilidade, que ele nos detalhe melhor o posicionamento dele ali, e aí sim, na reunião que a gente tem no dia 28, se a proposta já foi encaminhada aqui para dentro nesse período, desses 30 dias, a gente pode abrir um espaço para poder deliberar se o assunto for de interesse no dia da reunião aqui. Tá bom. Tá bom, então? Maravilha. Então, pessoal, não tendo mais assuntos a tratar, eu agradeço a presença. Nós tivemos quórum de deliberação hoje, tivemos as 13 pessoas, e eu conto com vocês no dia 28, novamente com a presença, para a gente já deliberar esses assuntos aqui. E quem conversar com os conselheiros que não tiveram, puxa a orelha deles para a gente estar aqui. A Júlia vai casar.